Obrigado porque todos os orientadores estão aqui. Eu sei que está faltando outros que não puderam estar online. Sim. Eu estava dizendo que nós tivemos duas sessões com a presença da professora doutora Marcela, do pastor Edgar Luz, da divisão, com todos os nossos líderes, que serão estudantes formandos desta turma especial de mestrado na UNAT, neste mestrado. E o que foi que nós apresentamos para estes colegas, serão nossos futuros orientandos? Este conjunto de líderes serão futuros estudantes deste mestrado. Bem, eu gostaria de apresentar rapidamente o que foi apresentado e vou apresentar também uma ferramenta que a UNAT vai utilizar com os orientandos, e é muito importante que os orientadores possam compreender esta ferramenta para poder interagir nesse processo de orientação. A apresentação que foi feita foi esta, que está aí na tela, oportunidades e desafios da investigação qualitativa, onde nós apresentamos algumas vantagens do perfil desse mestrado, um mestrado, dada a sua relevância de internacionalização, porque teremos alunos de várias nacionalidades, do Brasil e dos países hispânicos, e isso vai demandar, como está ocorrendo agora, um esforço de trabalho e de orientação online. Eu sei que os nossos orientadores, normalmente, isso no mundo inteiro, estão mais habituados a fazer orientação presencial. Nós vamos ter oportunidades desse tipo de orientação, mas a maioria do trabalho, dado a natural distância que este mestrado tem, e o seu perfil de internacionalização, a maioria do trabalho será feito online ou em linha, né? E é muito importante que os orientadores possam se aperceber desta mais-valia de usar, por exemplo, sistemas de videoconferência, como este que nós estamos utilizando, ou outros mais simples e diretos, como é o caso do WhatsApp e do Skype. Não é? Esse mestrado tem perfis muito interessantes e um desafio, que é o desafio da gestão do tempo. Todos nós que seremos orientadores destes obreiros, que são colegas, líderes, com funções e responsabilidade de diversos níveis, temos que ter a sensibilidade de investigar em contextos aplicados na realidade destes nossos orientandos e também temos que ajudá-los na gestão do tempo. Este caráter de internacionalização, então, gera duplo desafio, que é de ser muito importante essa interação e o fortalecimento da rede de pesquisadores adventistas, mas também gera desafios a nível da gestão do tempo de todos estes líderes que serão nossos estudantes. Por quê? Porque todos eles irão fazer o seu trabalho de maestria, o seu mestrado em serviço, ou seja, eles não terão tempo exclusivo para fazer isso. Nós aplicamos um questionário para saber, compreender um pouco das expectativas sobre o mestrado em educação. Muitos deles já responderam. Nós colecionamos algumas destas questões e expectativas que estes estudantes nos enviaram. Já andamos analisando algumas delas e nós não vamos aqui nos debruçar sobre ela para não tomar o tempo. Esta nossa sessão está pretende tomar pouco tempo e podemos perceber alguns dilemas desses nossos mestrandos, como, por exemplo, serei capaz de fazer o mestrado ou não? Valerá a pena fazer o mestrado ou não? Será muito exigente para além das minhas capacidades? Terei tempo ou não? Terei capacidade de gerir, né, o tempo para cumprir todas as tarefas de um mestrado? Serei capaz de me relacionar com o orientador ou não?
conseguirei acompanhar o português, o espanhol e inglês que esse tipo de mestrado demanda, ou não serei capaz? Então, todas essas perguntas estão na cabeça dos nossos estudantes, nossos futuros estudantes. Seria muito bom nós percebermos tudo isso. Porque uma das falas que nós tivemos com estes colegas, estudantes e líderes da nossa igreja foi que eles precisariam de uma dimensão para além do cognitivo, mas também uma dimensão de gestão do tempo, uma dimensão emocional para conseguir terminar a tempo todas as tarefas e conseguir fazer sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado. Bem, um tema que é muito relevante, nós temos discutido com a doutora Marcela, com o pastor Edgar, com o professor Sócrates Kirchen, sobre que temas e problemas de investigação estes nossos estudantes irão se debruçar. É claro que nós gostaríamos que estas teses, estas dissertações de mestrados fossem direcionadas para linhas de investigação de interesse da própria da rede da educação adventista, da divisão sul-americana, das uniões, das nossas instituições, das nossas universidades. Portanto, já há alguns meses que nós estamos fazendo, junto com a divisão, uma lista de linhas de investigação com materiais e dados que já estão disponíveis através, por exemplo, do Programa de Avaliação da Educação Adventista, o PAE para o mundo hispânico e o PAEB para o Brasil, e também temos um conjunto já de dados muito grandes da Universidade Corporativa da Divisão Sul-Americana, ligado principalmente à ACES e à CPB. E nós gostaríamos de ter as linhas de investigação das universidades e instituições adventistas e, naturalmente, as linhas de investigação dos orientadores. Seria muito importante que nós pudéssemos confluir estas orientações para necessidades da rede da educação adventista. Nós temos, claro, muitas prioridades, todos os orientadores, assim como vocês, eu também tenho as minhas preferências em termos de orientação, mas seria muito importante que nós pudéssemos criar um perfil ou linhas de investigação dos vários orientadores sobre quais são os temas ou as linhas de investigação que os orientadores gostariam ou sentiriam à vontade de orientar. Junto à divisão, nós atualmente... Doctor. Pois não? Sim? Doctor, solo, disculpe que lo interrumpa, solamente quisiera hacer una observación, si de la manera como podemos trabajar en la sesión, si algún colega tiene alguna duda, alguna consulta, ¿le parece que lo dejemos para cuando usted termine la presentación? ¿Sí? Pode interromper a qualquer momento. Temos um grupo muito pequeno e quem quiser pode levantar a mãozinha ou mesmo diretamente no microfone, fazer a sua pergunta, interromper e dar sua contribuição. Não é necessário esperar até o final da Perfecto. Perfecto. Entonces, me parece que Sonia desde la UAP y Laura desde ISAM tienen su manito levantada. No sé si es porque tienen alguna consulta o es porque pasaron a llevar el botón. Ok. Eu posso ouvir as perguntas se for direcionada a mim ou a professora Marcela, se for direcionada à professora Marcela. Professora Marcela, talvez nós pudéssemos fazer uma sessão de apresentação de todos os orientadores. Eu comecei a falar sobre a sessão que tivemos com os estudantes, mas talvez fosse útil que todos pudessem se apresentar.
Sí, sí, me parece bien. Si cada uno quiere, puede presentarse. De esa manera, entonces, nos conocemos todos antes de seguir adelante. Sim, sim, pois não. Ok, ¿qué tal si comenzamos con Laura? Laura, ¿te quieres presentar tú misma, por favor? Sí, muchas gracias, Marcela. Bueno, estoy trabajando en el Instituto Superior Adventista de Misiones, en el norte de Argentina. Soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Soy asesora científica en la Universidad de la Cuenca del Plata, acá en Misiones, directora del Departamento de Investigación de ISAM. Y bueno, y también trabajo en algunos proyectos de investigación que están siendo subsidiados por la Universidad Adventista del Plata en Entre Ríos. Muchas gracias, Laura. Seguimos con Marisa, Marisa Tumino. Sí, buenas tardes. Gracias, Marcela. Bueno, mi nombre, como bien lo dijiste, Marisa Tumino. Trabajo en la UAP, soy secretaria de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, FACEA. Dirijo algunos proyectos de investigación cada año, financiados por la UAP. Pertenezco a algunos comités editoriales. Y bueno, y estoy trabajando mancomunadamente con otros colegas en equipos de investigación. Gracias, Marisa. Marisa también colabora habitualmente con nuestro magíster en educación que nosotros dictamos acá en el grupo regular que le estamos llamando ahora. Vamos a seguir con Raúl. Raúl, por favor. Actualmente me desempeño como docente de la Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales, aquí en la UAP, mayormente en el área de docencia, aunque participo también en una investigación de cátedra con unas colegas. Tenemos un proyecto de investigación que está en curso, también dirigiendo algunas tesis de alumnos que están terminando con el plan anterior todavía, que tenían tesis. Actualmente ha sido modificado y terminan con un trabajo final integrador que no necesariamente es una tesis, pero todavía quedan alumnos del plan anterior y entonces estamos acompañando a estos alumnos como director de tesis. Y también estoy colaborando con la Universidad Católica de Santa Fe en un doctorado en educación que ellos hacen y también me han pedido colaboración para evaluar alguna tesis doctoral. Muchas gracias, Raúl. Le voy a dar el pase a Sonia. Sí, yo estoy abocada a trabajar mayormente en la formación docente. Voy a esperar un ratito porque hay un problema de acople. Ahí está. Estoy dirigiendo 3 carreras de educación y estoy trabajando en investigación-acción en estas mismas carreras con un equipo de investigación de colegas y también de alumnos. Al mismo tiempo tengo algunas tesis de grado y algunas tesis de maestría con las que estoy trabajando, pero mayormente mi tarea está dedicada a la enseñanza y a la extensión, es decir, hago capacitación docente en distintos frentes y realmente desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, todos los niveles, aunque también he estado enseñando algo en el posgrado. Muchas gracias, Sonia. A Sonia la tuvimos hace poco acá con nosotros, ¿cierto? Haciendo justamente una capacitación a nuestros docentes de la universidad. Quisiera ahora que se presentara René, el doctor René Smith. Yo en realidad soy jubilado, así que no tengo nada para hacer. A pesar de esto, estoy trabajando en la asesoría de algunas tesis, particularmente de maestría y doctorado,
cumplo algunas tareas como árbitro de revistas universitarias, 2 revistas universitarias. Suelo integrar jurados en otras universidades y en la UAP también, en jurados para maestrías y doctorados. Tengo en marcha algunas investigaciones, algunos libros que próximamente van a aparecer, y también me desempeño como docente en cursos de posgrado en la Universidad Peruana Unión y en la Universidad Adventista del Plata. Asignaturas online. Quisiera seguir ahora con Ivo. Ivo, que nos acompaña, si mal no recuerdo, desde Bolivia, la Universidad Adventista de Bolivia, ¿verdad? Muy buenas tardes, sí. Mi nombre es Ivo Alaves, estoy trabajando actualmente en la Universidad Adventista de Bolivia. En el presente estoy cumpliendo funciones de administración, dirigiendo la carrera de ingeniería. También soy tutor, revisor de diferentes tesis de posgrado. Y bueno, muy contento de participar de esta iniciativa y compartir estos momentos aquí con los colegas en Sudamérica y especialmente en la familia adventista. Muchas gracias, doctor. Y por último tengo en mi listado al doctor Juan Saldívar, que Juan trabaja con nosotros acá en la UNACH. Así es, mira, actualmente estoy colaborando en el posgrado, dictando clases a ese grupo especial de Ecuador. También colaboro en la Facultad de Educación como asesor metodológico de los directores de tesis. Y además de hacer programas y colaborar en investigación. Muchas gracias, Juan. Me parece que se va a conectar alguien más, pero bueno, no nos ha aparecido todavía nuestro doctor Nelson Gutiérrez, va a aparecer por ahí en algún momento. Como no vamos a seguir con la presentación del doctor Francis Lee, yo lo voy a introducir para que tengan un poco de idea de quién es. El doctor Nelson Gutiérrez, que se nos va a unir a continuación, él es en este momento el director de docencia de nuestra universidad, trabaja activamente en diversos proyectos y también como dirigiendo algunas tesis. Y bueno, él es el que nos hace sufrir acá, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con actualizaciones curriculares y todas las cosas de ese estilo. Así que ahí vamos a estar todos los que estamos presentes, ya nos hemos presentado, ¿cierto? Bueno, todos saben que yo soy la directora de posgrado. Yo no soy del área de educación, sí tengo una maestría en educación, pero mi especialización en realidad es en el área de alimentos. Yo soy ingeniero en alimentos de profesión y me especialicé en mi doctorado en esa área también, pero las cosas de Dios, ¿cierto?, hacen que uno a veces esté donde uno no se lo espera. Y en este momento me ha tocado trabajar acá liderando la dirección de posgrado. Y nuevamente les agradezco a todos su presencia, ¿cierto? Y vamos a darle entonces el pase al doctor Francis Lee para que continúe con su presentación. Gracias, doctora Marcela, y gracias a todos doutores que se apresentaram. Para mim é um privilégio trabalhar com um grupo tão seleto de profissionais e mais especialmente por serem um grupo de profissionais adventistas. E para mim é uma honra. Eu atualmente estou em Portugal, trabalho numa universidade secular e estou ligado a orientações de mestrados e doutoramento e em projetos de investigação. Não sou propriamente um obreiro. Atualmente o pastor Edgar está fazendo um doutoramento conosco aqui em Portugal, juntamente com outros orientantes que nós temos trabalhado. Então, fomos convidados para participar desse processo de trabalharmos juntos e de contribuirmos para esta turma especial da divisão e da UNACH, formando líderes, não é?
nós temos percebido que temos alguns desafios. Estes desafios são muito significativos porque eles são desafios internacionais e que vão para além dos nossos desafios normais ou comuns de orientar alunos que frequentam presencialmente as nossas instituições e que estão com dedicação exclusiva. Então, é um grande desafio nós termos que orientar pessoas que são líderes e que têm pouco tempo e que precisam otimizar todo o tempo. Então, esta preocupação faz com que tenhamos que tomar algumas estratégias diferenciadas em termos de orientação e em termos de linhas de investigação para sermos eficazes e eficientes em todas as nossas ações. E junto com a divisão e com a doutora Marcela e com todo o pós-grado da UNAT, nós temos procurado perceber quais são as linhas de investigação que este grupo de orientadores estariam disponíveis. Quais são os projetos que a divisão, as instituições, as universidades adventistas já têm para que possamos otimizar todos os esforços de coleta, de recolha de dados, de análise, tudo isso, para que possamos levar esse conjunto de líderes e estudantes de mestrado ao sucesso no final de todo esse processo. Neste sentido, nós temos uma lista de linhas de investigação da divisão, principalmente ligado com o PAEB. Esta linha de investigação está ligada principalmente a esse grupo, que é um grupo de pesquisa em avaliação e estudos comparativos na educação, ligado à divisão. E este outro grupo, um segundo grupo, que é um grupo de pesquisa em formação e tecnologia na educação. Para esses dois grupos, nós temos um conjunto de dados disponíveis. Isso não quer dizer que nós vamos orientar somente através desses dados. O que nós queremos transmitir é que existe um conjunto de projetos com dados disponíveis a nível da divisão, das uniões, das universidades, e que nós deveríamos otimizar estes dados, a análise desses dados, as problemáticas ligadas à rede de educação adventista, aos problemas mais urgentes. Mas também nós gostaríamos de saber, e seria muito útil para todos nós, quais são as linhas de investigação que os orientadores, que vocês, enquanto professores, estão disponíveis, sentem-se à vontade para orientar. Seria muito interessante, professora Marcela, que todos os nossos orientadores conseguissem colocar, por exemplo, numa folha, numa página do Word, numa folha A4, quais são as linhas de investigação, quais são os temas de investigação que estão mais vocacionados, disponíveis de orientar. E que esteja relacionado com os objetivos deste mestrado em educação, com forte pendor em gestão e educação. Nesta temática, de acordo com os conjuntos de dados que nós temos disponíveis e poderemos vir a ter, o que é que esse conjunto de orientadores estão disponíveis para orientar? Seria muito interessante termos, então, esta ficha onde os orientadores possam disponibilizar uma lista de temas ou de trabalhos que se sentiriam à vontade de orientar, e assim poderíamos tentar articular entre as problemáticas que os estudantes terão nos seus contextos de trabalho e o perfil, as linhas de investigação de cada orientador. Bem, eu não vou ficar aqui falando que depois poderá ser enviado pela própria divisão quais são os objetivos e quais são as linhas orientadoras de cada um destes grupos de investigação,
Isso não é para limitar esse mestrado de forma alguma, repito, é apenas para dar ideias no sentido de otimizarmos estas temáticas que já está sendo trabalhado a nível da divisão. Por exemplo, a divisão tem muito interesse em estudos sobre avaliação, tanto com avaliação de uma forma mais lata, como também avaliação sobre os programas PAEB e PAI, que são os programas de avaliação da divisão. Qual é o impacto destes programas de avaliação? Os modelos, as modalidades. Também existe interesse em estudos comparativos. Nós temos um conjunto de orientandos e orientadores que poderão fazer estudos comparativos entre países, Brasil e Chile, Brasil e Argentina, Peru e Argentina, Argentina e Chile, ou multi-comparativos a nível da nossa rede da educação adventista. Nós temos um privilégio que no mundo secular não existe. Nós temos uma rede do qual nós podemos articular estudos comparativos sobre currículo, sobre práticas pedagógicas, políticas educativas entre países, processos de integração das tecnologias na educação adventista e outros temas ligados às provas do PAEB e do PAI, ligado à divisão, entre outras temáticas que certamente vocês poderão sugerir neste esforço. Bem, esta é uma dimensão que seria muito útil termos, então, uma lista, um documento Word com as... Sim? Professora Marcela? Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta... Sim. Y acoplando con otro micrófono que está por acá cerca. Ok. Todo bien. Entonces, sí, yo tengo la lista de cada uno de las líneas de investigación de los doctores a los cuales hemos invitado a participar. Voy a consultarles de nuevo porque las listas que yo tengo en algunos casos, por ejemplo, especialmente los colegas de la UNASPI, son listas que hemos obtenido a través de sus páginas web. No sé qué tan actualizadas estarán. Sí. En el caso de los colegas de la UAP, ellos tuvieron la amabilidad de enviarme, ¿cierto?, sus intereses de investigación, así que lo tenemos bien, al igual que lo de la UNACH y de los otros colegas que me he podido contactar. Vamos a hacer una última consulta, ¿cierto?, a todos, de tal manera de que podamos actualizar los intereses de investigación y entonces yo estaría enviando la lista antes de que comencemos las clases acá el día 2 de enero. Muito bem, isso seria muito útil, porque a primeira assinatura, os alunos estarão ansiosos, principalmente porque é uma assinatura de metodologia, e eles estarão ansiosos em saber o que é que eu vou, que é esta pergunta que está logo aqui no início, né? Que temas e problemas de investigação irei trabalhar. E se nós tivermos as linhas de investigação da divisão, das nossas instituições, universidades e dos nossos orientadores, será muito mais fácil encontrar um termo comum entre o que é possível investigar com maior ou menor facilidade e o que é que nós temos disponível em termos de recursos humanos, em termos de orientadores, especialistas, para orientar determinados temas neste mestrado. Eu agradeceria, então, à doutora Marcela por mais esse esforço e a todos que estão a me ouvir e outros que ainda não estão nessa sessão, que pudéssemos ter esta lista de linhas de investigação ou interesses de investigação, ou disponibilidades para orientar em determinados temas, em determinados assuntos ou problemáticas. Bem, eu vou prosseguir. Um dos desafios deste mestrado, como já iniciei a falar, tem a ver com a distância e com o contexto de comunicação nesta orientação.
Nós criamos uma ferramenta aqui na Universidade de Aveiro, através de uma parceria com uma empresa chamada IARS. E esta ferramenta nós apresentamos aos alunos nas sessões anteriores, nas 2 sessões anteriores. E gostaríamos de rapidamente apresentar esta plataforma online, que é uma ferramenta para ajudar o processo de orientação, o processo de execução de todas as tarefas, desde o projeto até o desenvolvimento da dissertação de mestrado. Se nós olhássemos, a grosso modo, um projeto de investigação, nós poderíamos dizer que ele tem algumas etapas ou fases ou partes, se você pensar que isso é um projeto inicial que depois vai se transformar num processo de investigação. Nós temos que definir a problemática, a revisão da literatura, a metodologia, a recolha de dados, a análise dos dados e a escrita de resultados. Esse processo é um processo multifacetado, interativo e iterativo, né? Eu não gostaria de repetir isso para todos vocês, mas eu estou falando destas etapas que são conhecidas por todos vocês, simplesmente para apresentar esta plataforma, que tem o nome da professora Isabel Alarcão, que é uma professora ex-reitora da Universidade de Aveiro, uma pessoa muito conhecida em Portugal e no Brasil, e tem a ver, está relacionada com ela, porque ela fez um trabalho na década de 90, que era um guião orientador de trabalhos acadêmicos, mas esse guião era em papel. Nós transformamos esse guião em papel numa ferramenta poderosa, acrescentamos outras funcionalidades, e nós temos uma plataforma online que foi desenvolvida na Universidade de Aveiro, em parceria com esta empresa, a Pictônio. Os autores desta ferramenta, chamada Isabel Alarcão Research Software, que é um software de apoio ao processo de investigação nas suas várias etapas e dimensões, foram idealizados pela minha esposa, a Deise Nery de Souza, por mim e pela própria professora Isabel Alarcão. Então, esta é uma ferramenta que é uma plataforma de gestão de projetos de investigação, que nós já apresentamos para os orientandos, os vossos futuros orientandos, gostaríamos rapidamente de apresentar para todos vocês esta plataforma, que é uma plataforma que vai ajudar a comunicação no processo de desenvolvimento do trabalho de mestrado. Bem, os objetivos do IARS, do Isabel Alarcão Research Software, é ser um organizador conceptual dos projetos nas suas fases, uma matriz aberta, suscetível de ser utilizada com diferentes abordagens metodológicas, e uma estrutura baseada em questões organizadoras e estimuladoras do pensamento do investigador. Veja, ele pretende também ser de simples utilização, útil na interação orientador-orientando, e um registro da evolução dos orientandos. Ou seja, você poderá, no IARS, ter um organizador sistemático do projeto e dos resultados e acompanhar a evolução de cada um dos seus orientandos, sabendo exatamente em que tarefas, em que fases da pesquisa ele está. Nós recomendamos a leitura deste capítulo, que já está com a doutora Marcela, que pediria o favor que, se pudessem enviar para os orientadores, poderiam ter uma visão melhor das 4 dimensões estruturadoras do IARS, que nós chamamos, neste capítulo deste livro, das 4 dimensões para a qualidade da investigação. E que dimensões são essas? O IARS é estruturado em 4 dimensões, ou seja, é uma plataforma que pretende ser um organizador estrutural do projeto. Esse projeto que é esta ferramenta inicial para ajudar a dar o guia, não é, inicial, servir de roteiro inicial de todo o processo. Depois, a comunicação e a interação entre orientadores e orientandos, a gestão do processo, ou seja, toda a gestão de processo das tarefas com avisos,
com calendários, com fóruns de discussões para a comunicação e a gestão de tudo isso, estão disponíveis no IARS. E também um sistema de coerência interna e visão sistêmica de todo o processo de investigação. Essas 4 dimensões são as dimensões teóricas estruturadoras. Eu não tenho tempo aqui de falar, não gostaria de vos chatear mostrando essas 4 dimensões. Poderão se aprofundar neste capítulo de livro que está escrito em português, mas creio eu que pode-se ler com muita facilidade este capítulo falando sobre essas 4 dimensões estruturadoras. Bem, o IARS é uma plataforma online. Seria muito interessante que todos os orientadores pudessem abrir a sua conta no IARS. É um registro muito fácil. Basta clicar www.ia-rs.com e preencher um registro online e poderá ter acesso, então, ao IARS. Quando você abre pela primeira vez o IARS, vai ver ali uma lista de projetos, que são os meus projetos, e os projetos que oriento. Ou seja, se os seus orientandos abrirem projetos e lhe convidar para este projeto vai aparecer aqui embaixo nos projetos que você orienta. Se você criar o projeto e convidar o orientando, ele vai aparecer aqui em cima na lista dos meus projetos. Então, o primeiro passo é muito simples. Você basta clicar aqui em cima, onde estou apontando, novo projeto, e você pode dar provisoriamente um título, um tema, uma área, palavras-chave e um resumo deste projeto de investigação. Depois, você vai designar se esse projeto é de mestrado, de doutoramento, de graduação, se é uma licenciatura, etc. A data de início e a data de fim de projeto. E aqui poderá, então, convidar o utilizador, ou o orientador, ou o orientando, porque o orientador pode convidar o orientando para o projeto, e o orientando pode abrir o projeto e convidar o orientador, naturalmente, que esteja inscrito dentro da plataforma IARS. Depois que você tem o projeto criado, ele vai aparecer aqui um título, onde você pode clicar em cima dele e abrir o projeto, e será atividade do orientando preencher todas as partes de um projeto. Eu vou clicar nesse aqui, nesse último projeto, para que vocês possam ter uma ideia. O título do projeto vai aparecer em cima, ensino não formal e formal em ciências e elementos integradores. E aqui, nesta primeira barra, vai aparecer algumas das dimensões gerais, porque o IARS pretende ser uma plataforma aberta, uma plataforma em que o orientador possa introduzir dimensões que queiram. Nesta primeira dimensão eu tenho o problema, depois eu tenho a fundamentação teórica, metodologia, os dados, e análise, as notas, output e o calendário. Vou explicar rapidamente cada uma destas funções neste projeto, nesta plataforma de gestão de projeto de investigação. Na dimensão dos problemas, eu tenho a definição das questões. Para que questões de investigação procuro resposta? Então, o orientando, o estudante, sobre a supervisão do seu orientador, vai escrever um conjunto de questões de investigação e o orientador vai ter acesso imediato a essas questões, ficando aqui o seu registro. Depois ele pode definir objetivos, hipóteses, se a investigação for investigação do tipo qualitativa ou quantitativa, e eu posso adicionar outros campos nesta área da problemática que eu considere importante na minha área de investigação ou no pós-grado, que chegou ao consenso que todos deveriam, por exemplo, definir a finalidade do projeto ou a concepção ética. Então, eu posso adicionar, ou seja, o IARS não é uma matriz fechada, é uma matriz aberta, onde você pode ir adicionando campos que não só a direção do pós-grado, mas os orientadores considerem importante
nesta dimensão do problema. Outra parte muito importante aqui no problema é na definição da problemática, dos objetivos, das hipóteses de investigação, é esta área que está aqui apontada, abrir fórum de interação. Para cada fase ou cada área do projeto, eu posso abrir um fórum de discussão com um aluno em especial ou com todos os meus alunos. Então, é uma forma de eu manter um registro contínuo e seguro das minhas interações. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o orientador quer partilhar um artigo que acha que é importante que todos os seus orientandos leiam. Muitas vezes, o que é que nós fazemos? Mandamos por e-mail, esse e-mail pode se perder, pode ir para spam, e o orientando nunca recebe, ou diz, professora, eu nunca recebi este artigo. Se você abrir um fórum de discussão aqui no IRS, este aluno vai receber um aviso dizendo que, por e-mail, dizendo que existe uma nova recomendação da orientadora ou do orientador, e lá você pode colocar o artigo em PDF ou em outro formato que queira, e uma recomendação. Recomendo a todos meus orientandos, ou parte deles, você escolhe, que leia este artigo. Então, é uma ferramenta de interação que fica registrada a todo momento. Qualquer um dos seus estudantes que estejam registrado neste fórum de discussão, que você permitiu que tivesse acesso a esse fórum de discussão, poderão ter acesso aos seus comentários e às suas recomendações, mesmo que sejam recomendações bibliográficas, de leitura, etc. Ou seja, este fórum de discussão eu vou ter presente em cada uma das etapas ou das fases ou das secções de um projeto de investigação. Isso é a definição da problemática. Quando eu clico aqui em editar questões de investigação, eu tenho uma questão orientadora, para que questões procuro resposta, e aqui no canto superior direito, eu tenho um íconezinho são dicas, chama Saber Mais, são dicas de referências bibliográficas, um pequeno texto resumido sobre como definir as questões de investigação. O IRS vai ser trabalhado com mais pormenor na sessão de janeiro, da primeira semana de janeiro, com todos os orientandos. Seria muito interessante que todos os orientadores pudessem abrir uma conta e pudessem se familiarizar com esta ferramenta, que os orientandos irão depois partilhar todas as suas escritas, todas as suas produções através desta plataforma de comunicação e gestão de projeto de investigação. Isso são as questões de investigação. Quando você clica aqui embaixo em editar, ele abre e você pode escrever. O editor é muito simples. Você pode definir objetivos, hipóteses e outros campos que você queira. Bem, para não tomar muito tempo, me permita só falar da fundamentação teórica e da metodologia, algumas das ferramentas que nós temos aqui disponível rapidamente. Mais 15 minutos eu posso concluir esta rápida apresentação. Na fundamentação teórica, existe a pergunta: que teorias, modelos, autores vão servir de enquadramento teórico para o meu estudo? E aqui o orientando é convidado a escrever um texto provisório que sempre será reconstruído sobre a fundamentação teórica, sobre as teorias, os modelos, os autores mais utilizados naquele campo, fazendo um rascunho onde o orientador terá acesso imediato a este texto. Também é possível criar aqui, onde eu estou apontando, através desse balãozinho, um fórum de discussão sobre todo o processo de construção de fundamentação teórica. Esse processo de construção poderá ser acompanhado e ele é acumulado lá em cima, onde diz fórum de discussão. Bem, eu gostaria de chamar a atenção nesta parte da fundamentação, neste separador que diz leituras. Um dos grandes desafios de um projeto de investigação é tempo para ler. Ou seja, é muito fácil hoje em dia, através da internet, como todos vocês sabem, os orientadores sabem,
ter uma lista enorme de artigos, capítulos de livros, teses, tudo em PDF disponível para fazer parte de um estudo. O grande desafio é tempo para ler tudo isso. Como é que nós vamos trabalhar com um grupo de orientandos que são líderes, que terão pouco tempo, que terão momentos das férias para estudar, e estes momentos serão insuficientes para ler toda a referenciação bibliográfica necessária. Na minha opinião, isso só pode ser feito através de gestão de tempo e através de uma calendarização de leitura. Então, no IRS é possível você importar do EndNote, do Mendeley, do Zotero, são ferramentas de gestão, como vocês conhecem, de referenciação bibliográfica. Você pode importar para dentro do IRS e, depois de importar, eu estou pulando este processo, você terá uma lista de referências e você poderá programar uma calendarização de leitura. Ou seja, cabe ao orientando dizer aqui se o artigo foi lido, se não foi lido. Se foi lido, ele deverá escrever a ficha de leitura. Então, você tem a referência, vai designar se ele foi lido ou se ele não foi lido, e vai colocar a data que você pretende ler. Então, você terá uma lista programada de um artigo por semana, 2 artigos por semana, um artigo por mês, 2 artigos por mês, e o orientando receberá um dia antes, uma semana antes e um mês antes, um aviso no seu e-mail para avisando sobre esta tarefa. A tarefa é muito simples de leitura e sumarização, né? Fazer fichas de leitura, o resumo, né? O abstract de cada um desses artigos que você vai programar ao longo do tempo. Se isso não for incentivado, isso nós temos experiência de utilização desse software aqui na universidade, os alunos tendem a deixar as leituras sempre para a última da hora, vão ler a correr com a grande tentação de plágio, ou seja, de copiar textos sem a devida referenciação, como todos nós conhecemos. Se nós, desde o primeiro momento, desde janeiro, solicitamos aos orientandos que façam uma lista de leituras e programe essa atividade de leitura, nós podemos ter a certeza, por exemplo, se ele programar 2 leituras por mês, que é muito baixa essa frequência de leitura, de referências bibliográficas, mesmo assim, no final de 6 meses, ele vai ter 12 artigos lidos, 12 capítulos lidos, 12 referências lidas. Portanto, é muito importante que os orientadores possam indicar referências bibliográficas e, nas suas orientações individuais, através do IRS, possam, não só através do fórum, não é? Que também podem criar um fórum sobre isso, orientar sobre quais são as prioridades de leituras. O que é que ele deve ler primeiro, o que é que ele deve ler em segundo lugar. Estou fazendo um zoom para que possam perceber. Esta referência foi importada do Mendeley, essa foi colocada manualmente, e aqui essa não foi lida, tem aqui uma data para ser lida, onde eu posso editar, posso apagar a referência e introduzir, então, um fichamento, que é um resumo de leitura. Esse aqui foi declarado que foi lido, portanto, se nós abrirmos esta referência no editar, nós vamos encontrar lá a sua ficha de leitura, comprovando realmente que o estudante fez a leitura devida desta referência. Bem, eu vou falar dessa última coisa sobre a metodologia e não vou tomar mais tempo para que todos os professores possam depois explorar esta ferramenta. Nesta parte de metodologia, nós também temos as questões orientadoras, questões estas que foram usadas na década de 90 pela professora Isabel Alarcão. Que paradigma investigativo privilegia? Ora, todos nós sabemos, não é, que existem questões de investigação que pedem mais um paradigma hipotético dedutivo. E existem questões de investigação, objetivos de investigação,
que pede mais um paradigma interpretativo, fenomenológico, descritivo. Portanto, a partir deste ponto da metodologia, vai aparecer no IARS as questões e objetivos de investigação para que, quando o nosso orientando for escrever o paradigma, aqui embaixo, ele possa fazê-lo de forma coerente com as questões e os objetivos de investigação. Nesta parte da metodologia, eu também posso definir as ferramentas tecnológicas, a natureza da investigação, se é uma natureza mais qualitativa, quantitativa, se é uma natureza mista, qual é o desenho de investigação, quais são as etapas, os procedimentos, e se for um desenho misto, qual é o foco? É um misto focando no qualitativo ou no quantitativo? E eu posso adicionar outros campos que os orientadores ou o pós-grado achem que é importante. Eu chamo a atenção aqui para este outro ponto, que é os instrumentos. Todo projeto de investigação pressupõe recolha de dados, pressupõe desenvolvimento de instrumentos, guiões de entrevista, questionários, etc. Se isso for o caso no seu projeto nos projetos de investigação que você orienta, então seria muito importante prestar atenção nesta parte aqui. Então você pode adicionar um conjunto de instrumentos de investigação, adicionar instrumentos, dizendo se esse instrumento é um questionário aos alunos, se é entrevista aos professores, se é um focus group, etc. E o sistema pede para que os alunos coloquem aqui, por exemplo, no caso de um questionário, quais são as partes desse questionário, quais são as seções desse questionário. Mais ainda, o sistema pede que ele diga algumas etapas ou calendários para o desenvolvimento de um questionário. Por exemplo, qual é a data da elaboração da primeira versão deste questionário? Qual é a data de envio para o orientador validar, ler esse questionário e corrigi-lo? Qual é a data para aplicação de uma versão piloto do questionário? Qual é a data de análise? A data da transcrição de entrevista e etc. Então, qualquer instrumento pede um conjunto de dados, datas, de tarefas muito específicas que o orientando precisa programar e ele receberá avisos um dia antes, uma semana antes e um mês antes sobre cada uma destas etapas de investigação. Este instrumento substitui o Google Form ou Lima Survey ou Monkey Survey, que são instrumentos, por exemplo, de questionário online? Não. Ele não substitui, ele está feito aqui para gerir as etapas de desenvolvimento e gerir as secções que um guia de entrevista, um questionário deve ter. Bem, isso aqui é explicando rapidamente. E se eu precisar de outras datas? Nesta parte superior aqui eu tenho um calendário, onde eu posso definir outras datas para o desenvolvimento do meu projeto de investigação. Portanto, eu estou pulando aqui várias coisas, isso é só para que vocês possam ter uma ideia. Eu, além da parte da definição da problemática, da fundamentação, eu tenho uma parte sobre os dados, também sobre a análise dos dados, isso aqui daria mais tempo para falar, se é de natureza qualitativa, quais são as dimensões de análise, categorias, subcategorias. Se for quantitativo, qual é a hipótese zero, a hipótese nula, e eu posso definir se o estudo é de natureza qualitativa, quantitativa ou mista, se esses dados são suficientes e coerentes para responder às questões de investigação e para que eu alcance os objetivos,
tudo que tem uma parte de notas, onde você pode criar grupos de notas, notas etnográficas, por exemplo, para quem faz etnografia, não é? Eu posso colocar notas das reuniões com o orientador, eu tenho um conjunto de notas que é naturalmente partilhada com todas as pessoas de um projeto. Este software não é só para orientador e orientando, ele pode convidar, por exemplo, a diretora do pós-grado, que pode acompanhar todos os projetos, estimulando os orientandos a cumprirem todas as tarefas, todas as tarefas calendarizadas em todo o processo. Claro, no final eu posso fazer download num documento de tudo que eu preenchi ao longo desse processo. Eu posso fazer download num documento em formato Word, as notas do projeto e o cronograma e o calendário do projeto. E eu terei, assim, uma primeira versão, eu terei uma versão rascunho para escrever, para melhorar diretamente no Word. Bem, essa é a parte da comunicação, onde eu posso criar fóruns de comunicação com todos os meus orientandos, ou apenas um fórum com um aluno. Eu posso criar um fórum apenas para me comunicar com cada um aluno individualmente ou em grupo. Isso é de escolha do orientador também. Isso aqui é um exemplo, né, de um texto onde você pode partilhar com todos comentários e artigos e dicas metodológicas e etc. Bem, nós voltamos para aquele ponto inicial, onde nós mostramos que o IARS é um organizador estrutural do projeto, ou seja, os orientandos têm uma organização mínima, inicial. Isso não é para ser uma camisa de força, não é uma matriz aberta, como nós já dissemos inicialmente, mas eles têm, então, um organizador mínimo estrutural do projeto. Nós temos também um conjunto de ferramentas de comunicação, de interação. Esta comunicação e interação fica registrada de tal maneira que você pode rapidamente acompanhar em que ponto está o seu orientando. É também um processo de gestão do processo e de coerência interna na visão sistêmica, porque obriga o tempo todo a, nas várias etapas da definição do projeto e do processo, sempre recorrer aos objetivos e às questões de investigação, garantindo uma coerência interna mínima. Bem, eu desafio a todos vocês, orientadores, a abrirem uma conta no IARS, é www.ia-rs.com, e possam enviar dúvidas e abrir os seus projetos experimentais. Na primeira semana de janeiro, nós vamos apresentar com mais detalhes para os orientandos os projetos. Certamente, nas alturas certas, irão convidar os orientadores para projetos específicos no IARS. Doutora Marcela, eu findo por aqui e lhe devolvo a palavra e estou aberto a perguntas e observações dos colegas sobre Alô? o sistema. Sim.